Olá, meu povo, Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por você estar aqui mais uma vez. Vamos a mais uma mensagem da palavra do Senhor, mas como eu sempre tenho pedido, vou pedir mais uma vez, não esquece de deixar o seu like, que é muito importante para nós como canal. Também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, porque também quanto mais inscritos tiver, mais a gente vai começar a abranger espaço maior dentro da plataforma do YouTube e principalmente compartilhar este vídeo com as suas redes sociais, com os seus contatos. O objetivo desse canal, como eu sempre faço, é o mesmo e é um só, é espalhar a santa e gloriosa palavra de Deus. Então eu convido a você, me ajude nesse sentido. Nós vamos a uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Muito bem, muito obrigado por você ter me aguardado até aqui, obrigado pela sua paciência. Se você está de posse aí da sua Bíblia, abra comigo no livro de Juízes, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do verso 19 até o verso 22. O livro de Juízes, capítulo 16, está falando sobre Sansão, um dos astros, vamos dizer assim, um daqueles que é citado na Bíblia. Temos alguns exemplos aqui para a gente poder estar meditando sobre algumas situações vividas por Sansão. Então vamos lá, diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 19 do capítulo 16 do livro de Juízes. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou ao homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo de sua cabeça lhe começou a crescer como quando foi rapado. Amém? Queridos, nós vamos falar um pouquinho sobre Sansão, sobre a sua história. Não vou abranger tudo porque realmente não é o caso, mas eu quero trazer um exemplo para nós aqui. Primeiramente eu queria dizer para nós aqui, como viveu Sansão? Vamos dar uma avaliada em tudo isso. Eu não vou ler os capítulos, mas se você olhar o começo da história de Sansão, que é aqui no livro de Juízes, eu acredito que no verso 15 começa a falar sobre Sansão. Não é o 15 não. Ele começa a falar aqui no capítulo 13. Ele começa a falar sobre Sansão e a gente vê que Sansão tem uma história muito bonita. A sua mãe, quando ela ficou grávida, Sansão foi consagrado ainda no ventre. Sansão foi consagrado nazireu de Deus. Existiam algumas determinações, algumas coisas que ele não poderia fazer. Ele não poderia beber bebidas fortes, ele não podia tocar em nada morto, ele não poderia viver com sexo ilícito, ou seja, ele teria que ser casado para ele poder se relacionar com uma mulher, como é o caso de todos nós. Mas Sansão, ele não respeitou isso. Sansão, ele tocou em morto, Sansão bebia, Sansão se prostituiu, mas Deus o havia levantado como um libertador. Deus o havia levantado, Sansão, como um juiz. Aquele homem queria julgar Israel, ele julgou Israel durante 20 anos. Ou seja, foram 20 anos da vida de Sansão que ele deveria ter cumprido aquilo que Deus havia determinado para ele, desde o ventre. Mas Sansão, infelizmente, ele não fez isso. Queridos, eu quero trazer para nós o seguinte: muitos de nós, talvez você que está aí do outro lado me assistindo, talvez você já teve
experiência, você também nasceu através de uma experiência dessa. Quantos filhos de crentes, filhos de pastores, de missionários, que quando está no ventre ele já é consagrado ao Senhor e ele nasce já com uma promessa de Deus para a vida dele, e aquela pessoa muitas vezes se desvia das questões que foram colocadas para ele. Quantos filhos de pastores, porque a palavra de Deus nos diz lá no livro de Atos, capítulo 16, no 31, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E muitas vezes tem pessoas que elas acabam se perdendo pelo meio do caminho, mesmo tendo esta promessa de Deus para a vida dos seus pais. E às vezes acontece isso, na minha família já aconteceu muito. Então a gente vê, por exemplo, em Sansão, que ele foi um homem que deixou aqui uma história para que nós pudéssemos avaliar a nossa vida nos dias de hoje. Como é que está a sua vida no dia de hoje? Como é que está a minha? Nós precisamos avaliar isso. Por quê? Porque há uma promessa no meu e no seu nascimento. E essa promessa, Deus, ele não mente nas suas promessas. Quem pode fazer com que essas promessas não se cumpram somos eu e você, pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes. Então não adianta depois nós queremos reclamar que as coisas não deram certo, porque havia uma forma de dar certo, mas nós fugimos daquela verdade, nós fugimos daquela situação, fizemos escolhas erradas ao longo da nossa vida. Então é muito importante que a gente entenda isso. Mesmo com todo o poder a ele concedido por Deus, não buscou a Deus, mas as coisas do mundo, e isso foi lhe imputado ao final da vida. Sansão, ele tem uma passagem aqui nesse mesmo livro, que Sansão vê uma mulher filisteia, e ele vem para o seu pai e diz que ele quer aquela mulher como esposa. E o seu pai fala assim: poxa, mas não tem mulher no meio do teu povo que você possa escolher? E Sansão falou: eu quero aquela. Ele era determinado naquilo que ele queria, mesmo sendo pecado. E Deus cumpria na vida de Sansão aquilo que haveria de ser. Sansão seria um juiz, um libertador, e ele era um homem que estava vivendo aquilo naquele tempo. Quando ele casa com essa mulher, depois de uma desavença que teve lá no dia do casamento, Sansão, ele vai embora dali, deixa a mulher na casa dos seus pais, e depois ele acaba com esse casamento dele, porque quando ele volta a mulher tinha sido dada a outro homem. Conclusão, Sansão também vivia na prostituição, ele vivia buscando prostitutas. Tem um momento lá que Sansão ele acaba combatendo vários homens lá com uma queixada de jumento. Foi um momento que ele estava num lugar que ele não devia estar. Sansão ele depois conheceu Dalila. Dalila era uma cortesã, em outras palavras, Dalila era uma prostituta. Uma cortesã, a gente pode dizer, uma prostituta, uma mulher que vivia como se diz, de vida fácil. Ela fazia as coisas em troca de dinheiro. Ela era uma mulher que naturalmente os filisteus colocaram ela para assediar Sansão. Ela devia ser muito bonita. A palavra de Deus não fala outra coisa. Essa mulher devia ser um esplendor de mulher, e sabia que Sansão era um homem fraco nessa parte, e sabe que o diabo ele usa justamente aquilo com o qual nós somos mais frágeis para tentar nos abater. E Sansão foi aquilo que aconteceu. E aquela mulher, quando começou a se envolver com Sansão, ela começou a procurar saber dele por que aquela força descomunal que ele tinha. Por que Sansão tinha aquela força descomunal? E ele começou a passar algumas informações para ela, mas sempre mentindo, sempre contando uma história que não era realidade. E aquela mulher, via que trazia os filisteus tentavam pegar Sansão, e Sansão saía para cima daqueles homens e os vencia. Então, nós vemos, por exemplo, que quando Satanás quiser tirar a mim e a você dos caminhos que nós estamos vivendo, os caminhos da verdade, os caminhos da palavra de Deus, ele vai usar algo que eu e você não temos força para combater. Talvez seja na questão sexual. Coloque o homem, aquele homem, por exemplo, que ele tem como fraqueza ali as questões sexuais,
o diabo vai colocar uma mulher bonita nos caminhos daquela pessoa. Talvez a fraqueza daquela pessoa seja na questão financeira, ele vai colocar facilidades para que ele possa tirar você do caminho do Senhor, e uma infinidade de outras coisas. Satanás, ele vai buscar fazer com você no momento, ele vai procurar seduzir você no momento em que você estiver fragilizado. Como é que ele fez com Jesus? 40 dias depois que Jesus estava no deserto em jejum, Satanás veio para tentar. Por que ele não veio no primeiro dia? No primeiro dia ele não ia conseguir. Mas quando foi no último dia, já no 40º dia, ele sentiu que era o momento certo e ele foi. Mas Jesus não caiu na dele. Agora eu e você, nós somos muito mais fracos. Nós não temos a força que Jesus tinha. Mesmo Jesus naquele momento como 100% homem, mas ele tinha a força que vem do Senhor, como eu e você também temos. O problema é que muitas vezes nós não sabemos que temos isso e não sabemos usar aquela força. A Bíblia nos ensina que nós devemos fugir da aparência do mal e muitas vezes nós queremos enfrentá-lo. E para enfrentar o mal tem que ser no momento em que você está realmente em condições. Aí você enfrenta o inimigo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, quando nós queremos enfrentar no momento que estamos fragilizados, não vamos conseguir. Sansão, ele dá aqui uma lição muito forte para a gente com relação às investidas do inimigo. O inimigo investiu na vida de Sansão para poder tirá-lo dos caminhos que ele estava. E ele, simplesmente, ele permitiu que aquilo acontecesse. Quando ele se aliou a Dalila, como eu falei, uma cortesã, uma mulher que trabalhava, estava a serviço dos filisteus para tentar descobrir de onde vinha aquela força descomunal que Sansão tinha, e aquela mulher começou a minar as forças de Sansão através do seu carinho, através da sua demonstração de amor, e Sansão caiu. Lá num determinado momento, esse trecho que nós lemos, Sansão contou para ela qual era o segredo da sua força, que seria que os seus cabelos não poderiam passar navalha. E aquela mulher fez com que Sansão dormisse. E aqueles homens vieram, cortaram o cabelo de Sansão. Quando ela chamou Sansão dizendo que os filisteus estavam voltando, ele disse que haveria de combatê-los como antes. Mas aqui nós lemos no verso 16 que ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Queridos, essa talvez seja a pior parte dessa história. Talvez o que Sansão sofreu depois não foi tão grave para ele do que esse momento, quando a palavra de Deus diz que ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Queridos, deve ser uma coisa terrível um homem que vive ali na presença de Deus e por causa dos abusos, por causa do pecado, por causa da iniquidade, por causa da falta de temor, aquela pessoa perder a presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo se retira da vida daquela pessoa e o que vai acontecer? Aquela pessoa vai ficar vulnerável ao inimigo, assim como Sansão ficou. Aqueles homens, quando chegaram, a primeira coisa que fizeram, porque Sansão perdeu a sua força, foi tirar os seus 2 olhos. Deixou Sansão cego. Sansão foi abatido naquele momento. Um homem que tinha uma força descomunal, um homem que derrotou 1000 pessoas, 1000 soldados filisteus com uma queixada de jumento. Um homem que ele tinha a força, ele teve a força de tirar um dia os portões da cidade. Olha só que coisa tremenda que era esse homem. E ele não se levava em conta que aquilo tudo que estava acontecendo, aquilo tudo que ele fazia não era a força que vinha dele, mas é uma força que vinha de Deus. E aí eu quero matar uma dúvida aqui, pelo menos é a minha forma de entender. Quando eu era garoto, a gente ouvia muito, eu cheguei a assistir filmes, quando eu era garoto, que a gente gostava muito daqueles filmes de ação que havia naquela época, Sansão, Maciste, Hércules, eram homens fortes que inclusive é citado na história e até mesmo na Bíblia, como é o caso de Sansão. E a gente achava-se, por exemplo, que Sansão, ele perdeu a sua força por causa do cabelo que foi cortado. Eu entendo o seguinte: Sansão perdeu a sua força
por causa da desobediência, por causa da iniquidade que se instalou nele. Por causa da iniquidade que se instalou nele, ele deixou de cumprir as determinações daquilo que havia na vida dele, que já tinha sido prometido, era promessa desde a sua gestação. Quando ele estava sendo gerado no ventre da sua mãe, ele foi consagrado a Deus nazireu. Então Sansão havia umas determinações que ele não podia deixar de cumprir, e ele começou a descumprir. Sansão não podia tocar em morto, e ele tocou. Sansão não podia beber, ele bebia. Sansão não podia se relacionar com mulheres, e ele se relacionava com prostitutas. Sansão era um homem totalmente rebelde, e nem por isso Deus se retirou dele naquele momento, quando ele começou com a rebeldia. Deus deu muitas oportunidades. A questão final foi quando ele falou que na sua cabeça não poderia passar navalha. A força de Sansão estava no cabelo? Não. A força de Sansão estava em Deus, e desde que ele mantivesse a obediência, desde que ele mantivesse aquilo como era desde o início, ele não tinha que abrir mão daquilo. Eu acredito até que se alguém cortasse o cabelo dele, sem ele ter falado nada, não afetaria a sua força. Eu acho assim. Porque não foi ele que disse. Alguém foi lá, como poderia ter cortado a barba, como poderia ter cortado um dedo da mão, não sei, no momento que ele estivesse dormindo. Mas ele contou o segredo que era da parte de Deus, que o seu cabelo não tocaria navalha. E aquilo ali, quando aconteceu, aqueles homens vieram, cortaram as suas tranças, e aquilo ali começou a mudar a história dele. Por quê? Porque Deus se retirou. Então a gente vê que a força de Sansão não estava no cabelo, a força de Sansão estava na presença de Deus em sua vida. Deus estava com ele. Mas o nosso Deus é como a palavra de Deus diz o seguinte, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então o caso de Sansão é como acontece com muitas outras pessoas. O fato do Senhor ter se retirado de Sansão não foi por arrependimento, mas foi por causa daquilo que Sansão estava fazendo. Sansão permitiu que aquilo acontecesse na vida dele por causa das suas escolhas, por causa das suas atitudes. E a mesma coisa acontece comigo e com você, quando nós fazemos escolhas erradas. Eu e você, nós temos promessas da parte de Deus, nós temos promessa de vida eterna, nós temos promessa de viver uma vida em abundância. O Senhor Jesus falou lá no livro de João 10:10 que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para que tenhamos vida e tenhamos com abundância. Como é que eu posso ter vida em abundância? Estando junto com o Senhor. O Espírito Santo de Deus selando a minha vida. Eu crendo no Senhor Jesus, caminhando, confessando Jesus como meu Senhor e Salvador. Esta é a forma que eu vou ter vida abundante. E da mesma forma, quando diz lá no livro de Atos, capítulo 16, 31, que eu citei no início, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu creio no Senhor, a minha casa será salva. Eu vivo a minha vida para o Senhor, a minha casa será salva. Então tudo isso faz parte, e Sansão tinha isso. Sansão precisava se manter na presença de Deus, mas a sua forma de agir, as suas escolhas, fez com que o Senhor, naquele momento, aquele ali, por exemplo, o corte, porque ele não podia tocar em morto, e ele tocou, e isso não foi tirado dele, a sua força, ou seja, o Espírito de Deus não saiu dele. Sansão se relacionou com prostitutas, e o Espírito de Deus não saiu dele. Sansão bebia bebidas fortes, e isso não fez com que o Espírito de Deus se afastasse dele. Mas aconteceu lá num determinado dia que ele contou uma das outras coisas que acho que era o que faltava para completar o ciclo, que ele não poderia passar navalha sobre a sua cabeça. Quando a navalha passou, tudo aquilo que Deus havia dito sobre ele foi quebrado. Por quê? Ele não podia beber bebida forte e ele bebia, já estava quebrado o primeiro elo. Ele não podia se relacionar com prostitutas
e ele se relacionava, o segundo elo já estava quebrado. Ele não podia tocar em nada morto. E tem aquela passagem quando ele vai lá, depois dele ter matado o leão, quando ele volta, que ele estava indo para a casa daquela que seria sua mulher, ele passou lá onde estava aquele leão que ele havia matado, e tinha se criado ali uma colmeia, e ele tocou naquele mel, ele comeu daquele mel, quebrou o terceiro ciclo, faltava um, e era justamente as tranças. Esses 4 ciclos na vida de Sansão foram quebrados. Enquanto os 4 não foram quebrados, ele ainda mantinha, Deus ainda se mantinha estabelecido o seu espírito na vida de Sansão, até que se quebrou o último elo. Quando quebrou o último elo, Sansão perdeu a presença de Deus. Essa é a pior parte dessa história. Como eu falei, quando Sansão foi tirado os seus olhos, foi feito escravo ali daqueles homens, começou a trabalhar no cárcere virando uma moinha, ali talvez não foi tão humilhante ou tão ruim para ele como quando o Senhor se retirou dele, porque ali foram consequências. E aí nós vemos, por exemplo, que quando isso aconteceu, ele perdeu a presença de Deus. O Senhor se retirou da vida daquele homem, ele perdeu a presença de Deus, ou seja, ele perdeu a coisa mais importante que ele tinha. Eu e você temos a presença de Deus através do Espírito Santo. Nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nos batizamos nas águas, caminhamos com o Senhor, somos membros de um ministério, nós temos o selo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Agora, imagina você perder isso aqui por causa das escolhas. O que vai virar a sua vida, o que vai virar a minha vida. Então, nós não podemos perder a presença de Deus em nós. E Sansão perdeu. Uma outra coisa, por causa disso ele foi vencido pelo inimigo. Porque até enquanto ele não tinha quebrado o último ciclo, o inimigo ainda não prevalecia sobre ele. Quando ele quebrou o último ciclo, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus saiu dele. E aí ele ficou à mercê do inimigo. Acabou a força que ele tinha, porque a força não vinha dele, a força vinha do Senhor. O cabelo ser cortado é apenas um dos elos dessa corrente. Era apenas um dos ciclos que fazia parte daquilo que Sansão deveria cumprir, e ele deixou de cumprir. E aí nós vemos que ele foi vencido. Por causa disso ele foi humilhado. Sansão foi humilhado. Quando ele foi colocado lá naquele calabouço, ele começou a fazer girar uma moenda, e durante aquele tempo que ele estava ali, a Bíblia diz que o seu cabelo começou a crescer novamente. Aqui no verso 23 diz assim, no verso 22 que nós lemos: e o cabelo de sua cabeça lhe começou a crescer como quando foi rapado. Sabe o que eu entendo aqui? Sabe o que eu entendo nesse momento? Que quando a Bíblia diz isso, ela diz para mim e para você: tem uma nova oportunidade para você se arrepender. Estou dizendo para mim e para você. Eu tenho buscado viver no caminho do Senhor. Você que está do outro lado me assistindo, eu não sei. Mas se você está no caminho do Senhor, permaneça no caminho do Senhor. Se você talvez é uma pessoa que entrou neste vídeo por curiosidade, está assistindo até agora, eu quero dizer para você, se você não tem a presença do Senhor na sua vida, tem uma oportunidade para que você tenha a presença do Senhor na sua vida. E para a gente encerrar aqui, ele serviu de palhaço para aquele povo. No verso 25 diz assim: e sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Ali foi o momento em que Sansão pediu para que colocassem ele naquelas colunas, porque ele já sabia que aquelas colunas eram colunas que sustentavam todo o templo de Dagon. E a Bíblia diz que naquele dia, quando Sansão recuperou a sua força, porque ele pede para o Senhor, que o Senhor desse oportunidade
para que ele se vingasse de pelo menos um dos seus olhos. E o Senhor entendeu que aquele momento era um momento de arrependimento de Sansão. Sansão estava arrependido, por isso que a palavra também nos ensina, nos deixa a entender que se você é uma pessoa que passou a sua vida inteira vivendo de forma inadequada, vivendo de forma errada, mas você se arrependeu até no último momento do teu fôlego de vida, se você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, se você entregar a sua alma nas mãos dele, você será salvo. Então Sansão naquele momento ele faz isso. E a Bíblia diz que naquele dia Sansão destruiu mais filisteus do que em toda a sua vida. Então a gente vê que Deus cumpriu na vida de Sansão depois, no final, aquilo que ele havia feito no início. Só que Sansão, por causa das suas escolhas, ele saiu dos caminhos do Senhor. Querido, quantos de nós também não fazemos isso? Quantos de nós também não temos a promessa de Deus? Eu nasci num lar cristão. Até a idade dos meus 14, 15 anos eu estava na igreja. De repente, algo aconteceu, eu não vou entrar em detalhes, isso está no meu testemunho, se você quiser assistir, ouça, veja o meu testemunho que você vai ver. Na faixa dos meus 14, 15 anos eu me desviei totalmente dos caminhos do Senhor. Vim para o mundo, vim conhecer os manjares do mundo, aprendi coisas das quais eu não me orgulho de ter aprendido, mas as promessas de Deus ainda estavam sobre a minha vida. Eu creio que naquele momento, por causa das coisas que eu praticava, Deus estava de alguma forma me guardando, mas eu precisava voltar para os caminhos do Senhor. E um dia eu voltei, fui recebido de volta. Por quê? Porque há uma oportunidade para você que um dia saiu da presença do Senhor. E há uma oportunidade também para você que nunca esteve. Você, meu amigo, irmão, espírita, católico, ateu, não sei como é que você se intitula. Há uma oportunidade para você, porque o Senhor, quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele não morreu para os crentes, Ele morreu por toda a humanidade. Então, se eu e você estivemos fora do caminho do Senhor e voltamos, aquele que nunca esteve pode vir também. O Senhor, Ele deu essa oportunidade para todos nós. Pensa nisso, meu querido, pensa nisso, minha querida. Pensa que você pode ser um instrumento de Deus aonde você for. Talvez você vai ver pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, ou já ouviram e não deram não deram a devida atenção. Se você for uma pessoa assim, busque no Senhor e com certeza Ele há de conceder o desejo do teu coração. Eu quero orar por você nesse momento e depois nós faremos as últimas considerações. Feche os seus olhos. Salvador eterno, Pai querido, eu quero te louvar neste momento. Quero agradecer pela vida que o Senhor tem me concedido a mim, a minha família. Eu quero te louvar, Senhor, pela tua grandeza, majestade e poder. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a vida desses que estão assistindo este vídeo. Derrama da tua presença, Senhor. Que a presença do Senhor é aquilo que nos dá a certeza da vida eterna, da salvação. Que as nossas escolhas, Senhor, não venham impedir a caminhada com o Senhor. Que a tua graça e o teu poder se manifestem nas nossas vidas. Que sejamos sempre instrumentos para fazer a tua vontade. É o que eu te peço neste momento e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado pela tua presença até aqui. Um forte abraço. Um beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.